tarde, Santa Catarina. Está no ar Jogo Aberto SC desta sexta-feira, dia 30 de julho. Ih, passou voando, né? É, amor, 30 de julho. Passou rápido, é isso mesmo. Tudo passa, até uva passa. É nova essa também, né? Vai direto pra manchete e vamos ver o que tem. Cambura garante ponta da tabela ao vencer mais uma. Parabéns pela vitória. Sabemos que não foi aquela partida, aquele espetáculo. Aumentam os rumores do interesse de italianos por Cleiton. As urras falam em apoio ao substituto de William. Quem vem entrando, vem dando conta do recado, vem fazendo boas partidas, e com o André não vai ser diferente. Maringá é apresentado no JEC e assume função do ex-tricolor César Sampaio. Nós vamos fazer mais do que o possível para manter o Joinville na Série A do Brasileiro para 2016. Leão Baio aproveita a folga para afinar entrosamento e pontaria. Temos 2 semanas cheias para trabalharmos, evoluirmos, dentro do que nós queremos. Hoje tem a segunda eliminatória de julho do gol mais bonito. Brazão já tinha feito 2 gols na estreia pelo Camboriú e ainda resolveu fazer isso aí contra o Operário de Mafra. E do Luva de Ouro. Olha só, hoje a nossa hashtag para você interagir conosco via as redes sociais, a nossa fanpage Facebook é /Jogo Aberto, Twitter e Instagram @Jogo Aberto SC, mas a nossa hashtag de hoje, a nossa hashtag é Cleiton fica ou vai? Hashtag Cleiton fica ou vai? Um debate para a gente fazer com você, torcedor catarinense, sobre o Cleitinho. Tem propostas para ele, sim. Daqui a pouco tem uma matéria bem bacana sobre a participação do Cleitinho no Figueira, o quanto que ele faz falta, a contribuição que ele dá. E comigo ele aqui no estúdio, polivalente, Claudionir Miranda, narrador Band FM e comentarista Band SC. 12h32, rápida parada e a gente já volta. Jogo Aberto SC. Oferecimento. Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. 12h34. É muito legal ter a sua presença aqui conosco em mais uma edição do Jogo Aberto SC. Quinta-feira, 30 de julho, para fazer o programa comigo, isso é ele, o polivalente Claudionir Miranda. Senhor Claudionir, daqui a pouco nós vamos ter uma matéria falando sobre o Cleitinho no Figueirense. Inclusive, para você participar conosco, a hashtag de hoje, torcedor do Figueira e torcedor dos outros times que quiserem se manifestar, a hashtag é Cleiton fica ou vai? Claudionir Miranda, repasso a indagação para você da hashtag Cleiton fica ou vai? Outra referência para o que ele representa para o Alvinegro nesse momento da competição. Figueirense sofreu demais, vamos ver na matéria sobre isso, com a ausência do Cleiton. Fora do time, o Figueirense foi outra equipe. Cleiton vai. Bom para o jogador e pode ser bom para o Figueirense com relação à proposta feita. O Figueirense não tem muito do Cleiton, não. Nesse fatiamento que é feito sempre em cima de jogadores brasileiros, o que tem hoje o jogador, o Figueirense em cima do Cleiton, se eu estou enganado, entre 10% e 15%. Nada mais do que isso. O clube? A fatia que o Figueirense tem com relação a Cleiton. Então a proposta tem que ser muito boa para ser benéfica para o Figueirense com relação à questão financeira. O Figueirense poder aumentar o valor que tem no seu cofre. Então, por isso mesmo, que eu vejo o seguinte, para o Cleiton interessantíssimo, para o Figueirense não sei se tanto, a não ser uma proposta excepcional. Que Cleiton não fica depois do final do ano no Figueirense, eu tenho certeza absoluta. Acho que o momento não é para o Cleiton sair. Mas, se ele for nesse momento, o Figueirense vai ter que contratar, porque também dificilmente vai encontrar no mercado um jogador com potencial que tem esse garoto para a equipe do Figueirense. Já tem uma matéria completinha sobre o Cleiton e o aproveitamento dele dentro do time. Aí você vai tirar suas conclusões se Cleiton fica ou vai no aspecto futebol, né? No rendimento do Figueirense. Aí você vai tirar a conclusão em 2 patamares. O que é bom para o Cleiton, o que é bom para o Figueirense. O que pode representar essa saída do Cleiton também para o time alvinegro. Pessoal já participando com a gente através das hashtags. A hashtag de hoje é Cleiton fica ou vai? Michel Santos fala assim, ó. Cleiton é de suma importância para o Figueira e não há outro jogador no elenco que possui as mesmas características. Aquilo que o Figueirense tem para o mercado. E no mercado tem um jogador
que o Figueirense possa contratar com facilidade, com as mesmas características e o potencial do Cleiton? Se usar parte do valor, consegue. Os 10%, vamos supor, 15 milhões de reais, vamos chutar. Isso, com 1,5 milhão. Consegue trazer no mercado um jogador com o mesmo potencial do Cleiton? A gente tem aí mais de quantos meses? Mais de 4 meses até o fim Sim. do ano. Seria em média 350 mil reais por mês? Mais ou menos isso. Dá pra trazer um cara fora. Já tem um jogador no mercado? Ah, não, no mercado vai ter que correr. Vai ter que correr e correr muito. Essa é a dificuldade. Ó, 350 então, assim, reais, por exemplo, um Cristaldo do Palmeiras. Pro Cleiton é interessante? Muito interessante. Pro Cleiton pode ser interessante sair agora ou sair no final do ano. Talvez até no final do ano possa ser mais interessante uma transferência, dependendo do que ele fizer na sequência do campeonato. A realidade dos nossos clubes é a seguinte, Claudinei. Tanto pro Avaí que tem o Renanzinho lá que tá destruindo tanto quanto o Cleiton, Que também depois do final do ano não fica na ressacada. é a última temporada deles com a camisa de Figueira e Avaí. Sim, mas assim, ó, pode ser muito mais importante nesse momento você segurar o jogador, ter um bom aproveitamento dentro do Campeonato Brasileiro, porque a briga de Figueirense e Avaí, o quanto representa para Figueirense e Avaí a permanência na Série A. Claro, opa, é uma conta de 30 milhões, né? Se puder segurar o jogador nesse momento, é muito interessante. Cobre proposta E de depois, salário. no final do ano, logicamente vai ter a transferência. Não tem nem como o Figueirense segurar o Cleiton, nem como o Avaí segurar o Renan. Até porque assim, ó, tem a questão de você fazer o investimento pensando no próximo ano, como Sim. você bem disse, a permanência, por exemplo, numa Série A. O cara vai sair, vai deixar o clube, entendo eu, por questão financeira. Sim, não tem dúvida. Ganha 1x aqui, na Europa estão oferecendo 10x. Ô, Cleiton, vamos conversar aqui, ó, te pago 8x, daqui a pouco tu vai lá e ganha isso, segura, tá Se aqui, tiver tá boa. condições também de pagar 8x, né? Essa é uma questão. Logicamente, é muito fácil você falar. Na teoria, Não. nós estamos aqui colocando uma situação, não, segura, vê o potencial, tenta levar mais à frente. Tudo isso que a gente está falando, sentar sentado lá atrás da mesa, administrando um clube que hoje tem dificuldade até, todo clube brasileiro tem dificuldade para pagar o salário. Você vê, não é novidade, para São Paulo está atrasando salário, para Santos atrasando salário. Então, para Figueirense e Avaí, a situação deve ser mais complicada ainda. Logicamente, tudo isso com bom senso, com muito raciocínio e também o jogador visualizando o que pode acontecer com ele ali na frente. Quem tá participando com a gente também é o Cris, tá dizendo o seguinte: tem que ficar no Figueira, mas acho isso difícil. A hashtag Cleiton fica ou vai. Segundo o pessoal da ESPN, que tem bastante informações acerca não só de Figueirense e outros clubes do Brasil inteiro, o Figueirense teria 40%, mas você fala em 10%. Eu estou acreditando, né, pelas informações que eu obtive, esse fatiamento do Figueirense é 10 ou 15%. Também acho que é mais ou menos por aí, entre 10% e 15%, sim. A gente vai seguir falando sobre isso. Então você vai participando através da hashtag Cleiton fica ou vai? Porque agora, seu Claudio Miranda, é hora dos gols mais bonitos. E tem gol bonito, meu amigo. E do cara. Um mês fantástico de gol, hein, ó? Coisa maravilhosa. Rapaziada da segunda onda estava inspiradíssima. 12h39. É hora de ousadia e alegria. Mais uma eliminatória do gol mais bonito do ano. Ser ousado em certos momentos é necessário, mas fica mais fácil se você aprender a ser ousado observando os outros. Foi o que fez o nosso amigão aí. Belo mergulho, hein? Agora assiste os gols mais bonitos e aprende a ser ousado com os goleadores catarinenses. O goleirão do Resende não esperava que o Atos fosse bater direto essa falta, mas o maestro do Inter de Lages foi ousado e botou lá dentro. Contra o Concórdia, Eliomar, camisa 10 do Brusque, estava ousado demais. Recebeu na cobrança de lateral e só parou no gol. E nesse jogo, Eliomar foi ousado outra vez. Bateu de longe e a bola foi feita um míssil para o fundo da rede. Outro golaço do Eliomar do Brusque. E quem foi ousado contra o Brusque foi Félix, do Ercílio Luz. Só que o chute dele ainda bateu na trave antes de entrar. Agora, o rei da ousadia foi Brazão. Já tinha feito 2 gols na estreia pelo Camboriú e ainda resolveu fazer isso aí contra o Operário de Mafra. Ousado demais. E aí, qual é o gol mais bonito? Rapaz, que golaço do Brazão, mas os concorrentes dele são Atos, o Eliomar 2 vezes e o Félix. Belíssimos gols, belíssimos gols. E eu sempre gosto de ver um detalhe diferente no gol. O zagueiro do Operário de Mafra, se ele não se agarra na trave, ele vai lá beijar o Gandula. Vamos lá ter o gol do Brazão. Assim, pra mim fica o Brazão, viu? Eu também vou nessa. E olha bem o Brazão. zagueiro. E olha o zagueiro. O zagueiro lá no último lance, no último toque.
Olha lá, o lançamento do Brasão, o goleirão saiu, foi pro espaço. Ó, zagueiro, vai chegar, zagueiro. Chegou! Foi! Faltou freio, né? Faltou freio pro zagueirão. Golaço do Brasão. Tá aí ele com a camisa do Cambura, sabe fazer gol e sabe fazer gol bonito também. Meu Deus, que golaço. Brasão, então, é finalista do mês de julho do gol mais bonito do ano. Vai concorrer ao prêmio balbinoshop.com.br, parceiro do Jogo Aberto SC. Vamos agora... Tá, então, definido, né? Fechou, Brasão. Vamos agora de luva de ouro. Rapaziada, vai falar... essa aqui é boa, hein? Se liga na batida, seu Cláudio Eliminado. Se liga na batida deles. É o Luva de Ouro, a segunda eliminatória do mês de julho. Se concentrar na batida. Essa é a filosofia desse cidadão no metrô. São as cachorras, as paradas, as músicas, levando tudo. São as cachorras. Tá nem aí, concentrado mesmo. E pra ser um bom goleiro, também é esse o pensamento. Se concentrar na batida. Agenor do Jack se concentrou na batida do atacante da Ponte Preta. Wagner do Avaí se concentrou na batida do jogador atleticano. Alex Muralha teve que ficar concentrado no cruzamento que virou o chute do jogador do Galo. E olha a concentração do Luiz do Tigre na batida do Grêmio. Pegou com o pé. E pra fechar, Pablo do Concórdia se concentrou na batida do Brusque e fez uma defesaça. Daqui a pouco a gente escolhe a defesa mais bonita no estúdio. Mas falando em batida, Alex Muralha e Anderson Lopes, vencedores do mês de junho do gol mais bonito e luva de ouro, querem dar um recado. Solta a batida pra eles. Fala galera. Oi, eu sou eu. Fala galera. Oi, eu sou eu. Fala galera. Oi, eu sou eu. Alex Muralha. O Anderson Lopes. E fui vencedor do mês de junho. Luva de ouro. O gol mais bonito do mês. Fala galera. Alex Muralha. Valeu, Jogo Aberto e Balbino Shopping. Oi, eu sou eu. O Anderson Lopes. Valeu, Jogo Aberto, Balbino Shopping. Obrigado. Espero levar o grande prêmio no final do ano. O grande prêmio no final do ano. Grande prêmio no final do ano. O grande prêmio no final do ano. Valeu. Tá aí. Alex Muralha e Alex Anderson Muralha Lopes. participou dos dois lances, né? É. Participou da defesa mais bonita e participou do gol mais bonito. Ele tomou do Anderson Lopes. Exatamente. Agora, assim, ó, o texto nem foi ensaiado, foi uma coincidência os dois juntos. Sim. Nem ninguém levou nada escrito pro cara ler. Nada. Não, nada. Foi coincidência, por isso que ele montou o funk. Claro, maravilhoso. Então tá, esses os candidatos, Cláudio Miranda, nós temos a Agenor do Jack, o Wagner, temos também o Muralha, o Luiz e o Pablo. E quem prestou, pra mim, melhor atenção na batida foi justamente o Pablo, em dia de segunda divisão, né? Exatamente, segundona, ó. Rapaziada mandando bem demais. Também vou votar no Pablo. Que defesa, meu irmão. A queima-roupa, um canhonaço, não se intimidou o Pablo. Fez uma belíssima defesa com a mão direita, espalmou, voltou pra linha de fundo. Ah lá, não tinha mais o que falar com ele. Ia virar muleteu aqui. Mas conseguiram achar. Ó, Jesus amado, hein? Foi um defesaço do Pablo, acho que foi a defesa realmente mais bonita entre tantas que vemos nessa eliminatória. Pablo do Concórdia. Então, Pablo também está na final do mês de julho do Prêmio Luva de Ouro. balbinoshop.com.br vai dar um prêmio que a gente vai mostrar amanhã. O prêmio do mês passado foi uma Apple TV. Vamos mudar? Vamos dar um outro prêmio? Vamos dar outro prêmio, rapaziada. Né? balbinoshop.com.br, parceiro do Jogo Aberto USC. Tá falado isso, uma rápida parada depois do intervalo. Tem muito mais pra aqui. Você não sai daí não, porque olha que vem. Sem o William, Avaí aposta em André Lima para sair de uma sequência ruim nesse Brasileirão. Com certeza ele vai entrar no time, vai procurar fazer o melhor pro time e a gente vai conseguir grandes resultados. Nós vamos fazer mais do que o possível para manter o Joinville na Série A do Brasileiro para 2016. Há algumas horas foi publicado no portal do La Stampa, o jornal italiano, que assim como Jefferson no Internacional, Cleitinho estaria sendo observado por executivos do Sampdoria. Para não perder o ritmo, o time, que folga nesta rodada do campeonato, vai participar de um jogo treino no domingo em Araranguá. Nós já estamos pensando no Operário. Temos 2 semanas cheias para trabalharmos, evoluímos, né? Todos os times de Santa Catarina num só programa. Alô galera, isso é Jogo Aberto SC.
Jogo Aberto SC. Meio-dia e 48 minutos, a rapaziada está participando com a gente através da hashtag Cleiton fica ou vai, o Cleitinho do Figueirense. E quem participa é o Matheus Rosa dizendo o seguinte, seu Claudinei: Cleiton tem que ficar e ser diferente desses outros que vão para a Europa muito cedo e depois desaparecem. Uma observação muito bem feita pelo Matheus Rosa. Por exemplo, Sampdoria. O Sampdoria que é o Cleiton. Ele vai para ser titular? Não, não vai. Ele vai ser emprestado para outro clube, vai maturar durante um tempo, vai girar para ver se consegue então se firmar na equipe. E isso é feito com vários jogadores do futebol brasileiro. Felipe Coutinho é um exemplo disso. Ele saiu, foi emprestado, foi para um time, foi para outro, até conseguir se firmar. Então isso pode acontecer também com o Cleiton. O que pesa muito, viu, Matheus? Você tem toda a razão nisso. Acho que vários jogadores brasileiros que saem muito cedo acabam se perdendo. Jogadores que nós nem conhecemos teriam um potencial muito bom para atuar no futebol do país. Aí o que acontece? O que pesa muito é a questão financeira. A diferença do que é ofertado aqui, até pela crise financeira que o país vive e que os clubes vivem, e o que é ofertado na Europa. E isso acaba encantando o jogador. Mas você tem toda a razão. A saída prematura de vários jogadores, porque diz o seguinte, muita gente assim, não, na Europa tem toda uma preparação. Também é balela. Né? Alguns clubes preparam quem vem lá da sua categoria de base. Mas quando o jogador não chega pronto, ele começa a ser emprestado, gira muito para ver se realmente vai vingar. Se não vingar, vai para o espaço. Meio-dia e 49, agora vamos falar da Chapecoense. Diário do Iguaçu, contato com Rodrigo Goulart. E as últimas da Chape vai encarar o Inter de Porto Alegre. Na última vez, 5 para a Chape, hein? Foi bonito, né? Boa tarde, Gustavo e amigos do Jogo Aberto SC. Para o jogo contra a equipe do Internacional neste domingo lá no Beira-Rio. O jogador que é meio-campista será o substituto de Kleber Santana, que saiu de campo lesionado no último domingo na vitória sobre o Fluminense. O Kleber Santana está fora dessa partida contra o Internacional e muito provavelmente também não poderá enfrentar o Figueirense na sequência do Brasileiro. Então o Wagner, que já jogou no Beira-Rio, ele que veio do Cruzeiro de Porto Alegre, é o escolhido em princípio. Ele foi titular no treinamento de ontem à tarde no CT da Água Amarela. Hoje à tarde haverá mais um treinamento, mas a tendência é que o técnico Vinícius Eudópio mantenha o Wagner como titular aí no lugar do Kleber Santana. No restante, a equipe não muda, é a mesma que venceu a equipe do Fluminense. A Chapecoense ainda fará um treino amanhã pela manhã, antes de embarcar para Porto Alegre. De Chapecó, repórter Rodrigo Goulart. Valeu, Rodrigo. Boa sorte para a Chape em mais uma rodada da Série A do Brasileirão. E agora vamos falar do Avaí. O atacante William machucou, já fez inclusive a cirurgia, já postou fotos, está se recuperando. O importante agora é dar confiança para quem irá substituí-lo. O dia foi de explicações e de esperança no Avaí. Explicações principalmente do lance que originou a fratura no tornozelo do atacante William durante o treino de terça-feira. E ele saltou, né, para dar um bico na bola, e quando ele caiu com o tornozelo virado, né? Mas é isso, é uma coisa que acontece, né? A gente está sujeito a isso, né? Um campo bom, campo ruim, a gente está sujeito. E a esperança? Bom, essa é por parte do elenco e também da torcida havaiana. Afinal de contas, o time vai precisar passar confiança a André Lima, substituto natural de William no ataque do Leão. Quem vem entrando, vem dando conta do recado, vem fazendo boas partidas, e com o André não vai ser diferente. Com certeza ele vai entrar no time, vai procurar fazer o melhor para o time, e a gente vai conseguir grandes resultados. André Lima tem 3 gols em 10 jogos com a camisa do Avaí nesse Campeonato Brasileiro. Números melhores que o do William, que tem apenas 1 gol em 7 partidas. Sem a sombra do camisa 9, o 99 pode enfim emplacar uma boa sequência e ajudar o Avaí a sair de uma situação ruim nesse Campeonato Brasileiro. Isso porque nos últimos 9 jogos, o Leão venceu apenas 1, empatou 4 e perdeu outras 4 partidas. São 7 pontos somados em 27 disputados. Por isso, esse é o momento de assumir responsabilidades e dar a resposta dentro de campo. Cada um tem sua responsabilidade, né? Até mesmo o Renanzinho tem 17 anos e ele sabe da responsabilidade dele. Lógico que em alguns momentos o cara que é um pouco mais rodado tem que tranquilizar o grupo, né? Mas que todos têm a responsabilidade, né? Do que tem 17 ao que tem 35, 36.
Pois é, Clã, responsabilidade que inclusive terá o André Lima de substituir a William pelo treinamento dessa manhã. E ele que não vem apresentando um bom futebol. O André Lima tá devendo muito há muito tempo com a camisa do Avaí. Não é aquele jogador que se esperava. Vai ter que confirmar isso num jogo muito difícil contra o Joinville, que vai ter a estreia de PC Guzmão. Se você perguntar, você acredita no Joinville, na recuperação? Talvez não. Mas a estreia do PC Guzmão, essa aí é emblemática para o Avaí. Até porque nessa estreia, geralmente quando o time que tá capengando, o time que tá mal, tem a estreia do treinador, acaba confirmando um bom resultado. Na sequência, não é bem assim. Mas na estreia pro Avaí vai ser muito difícil. E André Lima tem que fazer o seu papel. No treino de hoje acabou sendo sacado, jogou com um atacante lá no finalzinho. Tauan foi quem apareceu como atacante único do time do Avaí. Mas essa não é a ideia, acredito, de Gilson Kleina. Deve André Lima participar assim do jogo. Até pra ele não desmontar o esquema que vem usando já há um bom tempo, né? Joga assim fora e em casa. Se bem que o Gilson Kleina depende muito da escalação do adversário também. Ele observa muito isso. Olha só, a gente já vai falar do Joinville, adversário do Avaí. Só deixa eu mandar um abraço antes para o Volney Carlin, senhor Cláudio Henrique Miranda, telespectador assíduo aqui do Jogo Aberto SC. É até chato chamar ele assim, é o doutor Carlin, né? Superintendente da Floran e doutor que é desembargador, sempre ligado no Jogo Aberto SC, ele e a esposa. Muito obrigado pela audiência, audiência qualificada. Grande abraço, doutor Carlin, muito obrigado pela audiência e vamos em frente. Muito bem, agora é hora de falar do Joinville. Tá chegando e saiu o que vai ocupar a vaga do ou o que deveria. É aqui mais fácil. A quarta-feira foi de saídas e chegadas no Joinville. Enquanto César Sampaio deixava a superintendência de futebol do clube, João Carlos Maringá chegava para ser o novo gerente de futebol. Ao lado de Léo Franco, ex-gerente, César Sampaio agradeceu a oportunidade no JEC e se disse triste por deixar a equipe. Não me arrependo das atitudes que tomei, da maneira de condução de grupo. Conseguimos fazer uma família, né? Podemos dizer aqui, conseguimos envolver todos os departamentos e todos os profissionais em prol dos objetivos traçados. Mesmo com a má fase do time, o novo gerente de futebol chegou confiante. É perfeitamente possível. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui. Maringá fez uma avaliação do elenco do JEC e teve uma reunião com todos os atletas. O teor da conversa foi no sentido de cobrança, mas também de passar confiança ao grupo, que, segundo ele, tem qualidade para se manter na elite. Muitas vezes o teu adversário está dentro do vestiário, por você não acreditar no teu potencial. E eu vendo de fora, eu vejo que é isso que está faltando. Jogador inseguro, eu garanti para eles que a bola vai começar a bater na trave e entrar agora. Elas vão pensar positivo o tempo inteiro. Tá confiante o Maringá, gente boa demais, Cláudio. Gente finíssima, conhece muito de futebol, sabe tudo de montagem de grupo. Tem um problema, ele pega na metade, ele pega no meio do caminho com um time que tá lá embaixo no desespero. Realmente é preciso nesse momento a questão motivacional, mas só isso não funciona. Agora vamos falar do Figueirense. Elaboramos uma matéria sobre o Cleitinho, já saiu inclusive no jornal de Gênova, lá da Itália, lá Stampa, dizendo sobre o interesse da Sampdoria em contar com o Cleitinho. É importante dizer que saiu no jornal da Itália. Não, pera lá. Não é montagem de jornal, é um jornal que existe, é um site. Existe o site, existe o jornal também. E aí o Cleitinho, a gente fez análise dos números dele na participação. Quando ele estava no Figueira e no período que ele ficou fora, nos Jogos Pan-Americanos. É interessante, olha aí. No Pan-Americano ele foi vice-artilheiro com 4 gols. Sem dúvida, Cleiton se valorizou. Agora, o Figueira, na ausência de Cleiton, só decaiu. Por isso, o receio do torcedor de que Cleitinho volte, mas fique pouco. Há rumores de que até o fim da janela de transferência europeia, que termina em agosto, ele possa estar de saída do Furacão. No, God! No, God, please, no! 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 Calma, torcedor. Primeiro, vamos analisar o Figueira com e sem Cleitinho para ver se a situação é ruim assim. Cleiton atuou em 9 jogos pelo Furacão. Com ele no time, foram 3 derrotas, 3 empates e 3 vitórias. Os jogos em que ele ficou ausente foram 6, dos quais 4 foram derrotas, 1 empate e 1 vitória. Ou seja, o aproveitamento foi de 44% dos pontos com ele em campo. Sem Cleitinho, foi de 22%. É fato que Cleiton só marcou uma vez no Brasileirão, esse golaço contra o Goiás. Mas a presença do atacante parece afetar outros aspectos. Com ele em campo, os gols feitos aumentam em 25%. As assistências aumentam 43%. Os gols sofridos diminuem em 29%.
que o time parece ficar mais tranquilo, já que os cartões vermelhos diminuem em 16% com o jogador em campo. Pois é, parece que não é só nos gols e nas vitórias que Cleiton interfere. E a má notícia para o torcedor alvinegro é que as sondagens parecem estar cada vez mais fortes. Há algumas horas foi publicado no portal do La Stampa, jornal italiano, que assim como Jefferson do Internacional, Cleitinho estaria sendo observado por executivos do Sampdoria, clube da Série A italiana. Agora é esperar para ver se alguma negociação se confirma. Cláudio Onir Miranda, os números do Footstats, do qual a Band assina, e por isso que a gente tem aqueles números tão precisos, mostram o Cleitinho. É fundamental pro Figueirense. E aí tem detalhe, o futebol é coletivo, mas algumas peças encaixam muito bem nesse coletivo, e Cleiton é uma delas. O Cleiton é desafogo pro time do Figueirense, jogando pela beirada do campo, tendo condições de prender a bola e faz assistência. Por isso os números são tão diferentes. Ah, mas é Cleiton é atacante. Cleiton é atacante, mas quando ele fica com a bola lá na frente, quando ele prende um pouco mais, ele faz assistência, ele consegue trabalhar essa bola, ele dá um alívio para sua zaga e para sua meia cancha. E com isso diminui o número de faltas, diminui também o número de cartão vermelho, pode ter certeza. Acho que é muito interessante a permanência de Cleiton no Figueirense, mas logicamente tem a questão financeira que é muito difícil de segurar. E por isso, o torcedor que participa via Twitter, o torcedor que entra no Facebook, ele está nesse momento justamente relatando isso. É interessantíssima a permanência do Cleiton, mas sabe a dificuldade da permanência do atleta dentro de Carpete. Rapaziada, participando com a gente através também da nossa fanpage do Facebook, /Jogo Aberto. Vamos ali dar uma olhadinha em que tá falando. É o Fabrício Carlos Antério. Diz assim, ó, sempre assim, jogador se destaca e vai embora. Acho que que o torcedor se afastou do escarpelão, por isso todo ano o Figueira tá brigando para não cair. Torcedor alvinegro quer mais. Acorda a diretoria, chega de pensar pequeno. Cláudio Onir, existe uma cláusula no contrato. Multa rescisória. Se pagar, leva. Não tem muito como fugir disso. E além dessa situação, uma coisa que a gente já discutiu demais aqui é que os clubes de Santa Catarina basicamente sobrevivem disso. Da formação, revelar os jogadores e fazer caixa com eles. Então você pega o exemplo do São Paulo, eu estou falando nesse clube catarinense, o São Paulo simplesmente está desmanchando o seu time. Quem vem, faz proposta, está indo embora, tem mais uma proposta agora, então o jogador, ele quer permanecer no clube ou ele pretende fazer a sua carreira? Essa é uma situação que logicamente o torcedor tem que pesar na balança. É importante permanecer o Cleiton, é muito importante, é interessante, mas para isso, se houver uma proposta, vai ter que ter também interesse do jogador na sua permanência, senão não há quem segure. Vamos falar agora do Criciúma, porque o técnico Petkovic deu um puxão de orelha na rapaziada. Tem que confiar mais, Tigre. Confia que chega lá. O empate contra o Botafogo fora de casa não pode ser considerado um resultado ruim. Mesmo assim, falta algo ao Criciúma. Para o técnico Petkovic, além do penúltimo passe e das finalizações, falta também confiança por parte dos jogadores. Eles têm que acreditar mais no potencial deles, porque eles têm potencial. Então, esse é um tabu que a gente tem que quebrar, paradigma deles, porque eles têm que acreditar mais que eles possam fazer isso. E tem qualidade, tem potencial, já está aprendendo filosofia, o conceito, já estão fazendo certas coisas boas, mas não finalizam. Então, quando eles acreditam mais neles mesmos, vão começar a surgir os resultados bem mais positivos. Na Série B já são 8 jogos sob o comando de Pet e nenhuma derrota. Uma invencibilidade que até soa bem aos ouvidos, mas na tabela não é tão boa assim. Foram apenas 3 vitórias e 5 empates. De 24 pontos possíveis, o Tigre garantiu apenas 14, algo que pode fazer a diferença em um campeonato tão disputado. Não adianta ser invicto no campeonato, faltam 4 jogos, empatar todos os jogos, vou brigar para não ser rebaixado. E o Inter de Lages está de folga nesse fim de semana da Série D do Brasileirão. Aí vai pensando que a rapaziada está descansando. Nada disso. A semana tem sido intensa para os jogadores colorados. Depois da derrota fora de casa, o time agora tenta recuperar a autoestima. No campo, os trabalhos têm sido de reforço da preparação física. E para não perder o ritmo, o time, que folga nesta rodada do campeonato, vai participar de um jogo treino no domingo em Araranguá. Nós já estamos pensando no Operário. Temos 2 semanas cheias para trabalharmos, evoluirmos, dentro do que nós queremos, um jogo mais difícil, uma decisão para nós. E dentro desse espaço de tempo nós buscamos um amistoso, onde nós podemos condicionar os jogadores que não estão atuando
e darmos uma continuidade do que nós estamos fazendo. Nesta semana, o clube dispensou alguns atletas, entre eles o zagueiro Júnior Fel, que foi expulso nos 2 jogos que disputou pelo Inter. De Lages, Eduarda Demenech para o Jogo Aberto SC. Valeu, Duda. Amanhã tem mais matéria do Inter de Lages, uma matéria muito bacana com o Thiago Silvi. Agora o assunto é a segundona do estadual. Nós tivemos rodada ontem, olha lá. Juventus de Ceará 3-2 no Operário Mafra. Depois da noite tivemos Brusque vencendo 5-1 o Porto. E o Camboriú 1-0 no Concórdia. Vamos ver então como é que foi Camboriú e Concórdia? Na tela. O Camboriú sofreu, mas conseguiu vencer o Concórdia no estádio Robertão. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueirão Lucas, depois da confusão na pequena área do Concórdia. O espetáculo, o futebol bonito, nem sempre vai acontecer. Mas o mais importante é que a gente conseguiu os 3 pontos e estamos vivos na competição. Jogando em casa, o Porto saiu na frente do Brusque nessa cobrança de pênalti de Gilson. Aos 48 do primeiro tempo, veio o empate do Brusque, cruzamento de Eliomar e gol de Tony. Já no segundo tempo, o Brusque foi avassalador. Logo aos 7 minutos veio a virada. Rogério desviou no primeiro pau e Mineiro estufou a rede. O terceiro do Brusque veio no erro na saída de bola do Porto. Eliomar chutou de fora da área, o goleirão deu rebote e Eidson aproveitou. A partir daí começou a goleada. Carlos Alberto marcou o 4º do Brusque. E Eidson, de voleio, fez o 2º dele no jogo, o 5º do Brusque, e fechou o placar. Porto 1, Brusque 5. Vamos dar uma olhadinha na classificação da 2ª divisão. Olha lá como é que está, senhor Cláudio Anir Miranda. Rapaz, o Camboriú tá lá, ó, na ponta, firme e forte. Cambura, depois o Atlético Tubarão com um jogo a menos. Virando a página, na 6ª posição, nós temos quem? Ercílio Luz. Depois o Operário Mafra, Concórdia e Porto. E o Blumenau, que vai jogar a terceirona no ano que vem. E hoje nós temos uma partida isolada, é estreia de técnico. Abel Ribeiro vai até o norte do estado, lá em Jaraguá do Sul, encarar a Juve do Norte. Se o Atlético Tubarão vencer o Juventus nesse jogo, tem um detalhe muito interessante, viu? A próxima rodada reúne os 4 primeiros colocados, desde que o Atlético vença. Aí, o bicho vai pegar. Essa 2ª divisão está disputadíssima, não dá pra dizer quem é que vai chegar ainda. Não. Mas tá mais ou menos aquela aposta, né? Não, dentro 4 sim. Dentro daquilo que você quer falar. Os dois ainda tá bem complicado, né? Valeu, parceiro Cláudio Miranda. Grande abraço. Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Ótima tarde pra você. Tchau.